Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita de fato a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém, meus amados? Vamos lá então, pessoal, para mais um dia de leitura bíblica. Hoje, dia 26 de março do ano de 2021. E a nossa leitura de hoje se encontra no Antigo Testamento, em Números, dando continuidade, capítulos 21 e 22. E no Novo Testamento iniciamos hoje a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vamos lá, abra sua Bíblia, sua espada aí no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 21, verso 1. Vamos que vamos. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Orma. Verso 4. Então os israelitas partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito,
para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Já estamos enjoados dessa comida ruim, meus amados. O povo não parava de reclamar, era reclamando direto, sem parar. Muita paciência por parte de Moisés, muita paciência. E por parte de Deus, então, complicado. Mas amém, vamos que vamos. Verso 6. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Só dando uma pausa, meus amados. Para quem não sabe, o símbolo da medicina, né, é uma serpente. Justamente por esse motivo aqui, ó. Essa serpente aqui dessa história de Moisés. Vamos lá para o verso 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem de Anon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Anon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales de Enon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brote, ó poço, entoem cânticos para ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliu, e de Naaliel para Bamote. De Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do Monte Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de você, Moabe, porque está perdido, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas, estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o derrotaram, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele.
Amém, meus amados. Aqui finalizamos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do capítulo 21 de Números. E vamos agora para o capítulo adiante, capítulo 22, verso 1. Vamos que vamos. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, foi tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite, e lhes trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe este povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo Balaque enviou os chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta e que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e viu que o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão.
Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: por acaso eu não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso de fato cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque: eis que estou aqui diante de você, mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Huzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte de carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Amém, meus amados, aqui nós finalizamos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento, capítulos 21 e 22 de Números. E agora vamos lá para o Novo Testamento, e hoje iniciamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João, capítulo 1, no verso 1. Abra sua Bíblia aí no Novo Testamento, João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. E vamos que vamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Meus amados, só dando uma pausa, eu sei que muitos amados irmãos e amigos conhecem muito bem esse trecho, mas talvez existe algum irmão, algum amigo que tenha entrado e não conheça, não sabe do que está se tratando, e algo muito famoso que está, um trecho famoso cujo aqueles que leem a palavra já sabem do que se trata. E João aqui, quando ele fala do verbo, ele está falando do próprio Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, no princípio, ele era o verbo, né? O verbo de ação, né? De atitude, a palavra soltada pelo próprio Deus, pelo Pai, através do Filho, mas não simplesmente a palavra, mas também o verbo de ação. De tudo ele participou, de tudo ele fez, né? Que todas as coisas foram através dele, por ele, para ele, nele são todas as coisas. Então, João diz aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como João Batista, tá, meus amados? Verso 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, que era Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, João Batista. João Batista não era a luz, né? Mas veio para dar testemunho da luz, que era Jesus, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, não o aceitou. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nós, para a glória do Senhor Jesus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia, meu amado. Somos nós. Ele veio para os seus, para o povo escolhido, para a nata da nata, que são os judeus, mas eles não o aceitaram. Mas então todos aqueles que o aceitaram, que o reconheceram, que creram no teu nome, esses o receberam. Esses tiveram um novo acesso, eles fizeram filho de Deus através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Fomos herdados, enxertados através do sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, Deus, aleluia. Onde paramos aqui?
Verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Meus amados, só dando uma pausa aqui, um comentário. João Batista era um homem extremamente famoso ali em Israel, né? Conhecido por todos por ser um profeta, e na verdade realmente o era. E o espírito de Elias estava sobre ele, conforme a profecia se cumpriria, né? Desde os profetas, conforme foi anunciado a seus pais, Zacarias, a sua mãe. Então, assim, tudo se cumprindo nos mínimos detalhes. E João Batista aqui, como um homem muito famoso, dizendo para aqueles, imagina aquela situação, todos esperando que João Batista, sei lá, que ele era um grande profeta, ou talvez até o Messias. Eles não sabiam, não compreendiam quem era João Batista. Então João Batista, um grande homem de grandes obras, muito famoso, muito querido, que dizia palavras pesadas, fortes, com ousadia, agora diz: aquele que vem é muito maior do que eu, ele já existia antes de mim, né? Verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, aleluia, a vida eterna. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você? Então, você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui se cumprindo a profecia de Isaías sobre a vida de João, a respeito daquele que viria, Jesus Cristo, o Messias, o grande Salvador e resgatador de todos aqueles que creem no seu nome. O verso 24, ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Detalhe importantíssimo na vida de um homem de Deus: humildade, simplicidade, coração de serviço, né? Coração aquebrantado, coração que se humilha, que se entrega a Deus totalmente. Verso 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu o não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Pois eu mesmo vi e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre, já reconhecendo Jesus Cristo como mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Engraçado, né?
tanto André, que é o irmão de Simão, Pedro, e o outro, seu amigo, estavam ouvindo o testemunho de João, segundo Jesus Cristo. E diz mais, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido. E mais acima fala o quê? Que os dois eram discípulos de João. Então, tanto André, irmão de Pedro, como o outro, eram discípulos de João. E agora começam a seguir Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, verso 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tenho visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus, meu amado. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Agora imagina comigo a minha empolgação, entenda a minha empolgação, saber que aqueles homens foram chamados diretamente pelo Jesus Cristo em carne. É lógico que nós temos acesso diretamente a Deus através do Santo Espírito, mas eles viram Jesus Cristo em carne, encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, o próprio Deus, o Verbo em carne. Eles viram, foram convidados para seguir Jesus, seguiram Jesus e andaram com Jesus durante 3 anos. Detalhe, o que eles viram nesses 3 anos? Jesus diz de maneira maravilhosa e linda aqui no verso 51. Durante 3 anos, eles viram que os céus se abriram e os anjos de Deus subiram e desceram sobre o Filho do Homem, Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo começou a sua jornada de milagres, de cura, de salvação, de resgate das vidas, de pregação com ousadia, com autoridade, arrebentando com os cadeados e correntes que vinham de Satanás e arrebentando com todo o inferno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, vem para aqueles cuja, na história antiga, dito pelos profetas, pelos homens que andaram com Deus a respeito da sua própria vida, agora chega o momento e Jesus está entre o seu povo. Mas infelizmente, conforme vimos nos outros evangelhos e conforme veremos nesse último evangelho, aqueles aos quais ele prometeu e pelos quais ele veio, não o reconheceram e não o receberam. Mas para a glória do Senhor Deus, por misericórdia, nós que cremos, o recebemos e temos acesso a essa vida eterna. Esse mesmo Jesus que disse a esses discípulos: me sigam e eu farei a vocês pescadores de homem, conforme ele vai falar para Pedro. Ele também diz para mim e para você: me sigam, me imitem, porque eu farei de vocês pescadores de homens, farei de vocês grandes frutificadores, farei de vocês abençoadores, farei de vocês pastores, profetas, apóstolos, discípulos amados, servos em Cristo Jesus, filhos do próprio Deus, simplesmente pelo fato gracioso de crermos no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu fico empolgado mesmo, porque grandioso é o nome desse Rei que salvou a minha vida, que me tirou do meu lamaçal, da minha vida de pecado, da minha cegueira, da minha ingratidão, do meu total caminho de morte, caminho de escuridão. Um homem que não tinha nenhum temor sobre a sua vida, que eu não tinha mais esperança de mais nada. O temor que eu havia em mim sobre Deus tinha morrido, mas Deus me resgatou por puro, infinito e gracioso amor.
mudou a minha vida, a história da minha família, mudou meu coração, mudou a minha mente e vem mudando dia após dia. E é isso que Ele faz. Ele é esse especialista em resgatar, em salvar, em amar, em servir. Antes mesmo de eu servir a Ele, Ele me serviu, Ele me amou e cuidou das minhas feridas, cuidou de toda, mesmo eu sendo ingrato, pecador, totalmente, totalmente não merecedor de nada disso. É uma graça maravilhosa do qual Ele nos dá. E nós somos gratos. Amém? Meu amado, aqui nós finalizamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, mais um dia de leitura e vamos orar ao Senhor. Amém, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, de poder, Deus de amor, Deus Santo, maravilhoso. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai. Te agradeço pela vida dos meus amados irmãos que têm me acompanhado nesses dias de leitura bíblica. Obrigado porque o Senhor tem realmente, ó Pai, nos colocado de pé. O Senhor tem permanecido conosco nesses dias, ó Pai, difíceis dias onde temos tido muitas percas de vários amados irmãos, de vários entes queridos, de várias pessoas. O Senhor tem estado conosco, ó Pai, tem nos livrado do mal, tem nos livrado da tentação, Pai. Nós sabemos que o Senhor não nos prometeu em nenhum momento na Tua palavra, Pai amado, nos livrar das aflições desse mundo. O Senhor disse que nós teríamos sim aflições, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e que nós também venceríamos e teríamos acesso a uma vida eterna. Nós venceríamos as tentações do mundo espiritual, que nós seríamos mais férteis no Senhor, que daríamos frutos, que seríamos como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujo as folhas não secam e os seus frutos dão sempre na estação apropriada. Tudo isso se na Tua palavra nós meditarmos de dia e de noite. É isso que nós estamos fazendo aqui, Pai, buscando o Senhor na Tua Santa Escritura, na Tua palavra, para conhecer mais de Ti, para aprender a andar, aprender a viver nesse mundo de uma maneira melhor, que agrade ao Senhor, de uma maneira que possamos ser bem-aventurados, que possamos ser servos, assim como o Senhor Jesus Cristo foi servo. Nós olhamos aqui para a Tua palavra, vivemos as grandes obras que o Teu Filho fez, nosso Rei, Senhor e Salvador, e nós Te agradecemos, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos sarou, o Senhor tem nos santificado, tem nos separado. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque não tem sido fácil fugir e renunciar, Pai amado, das coisas, Pai amado, deste mundo, dos pecados. Nos ajude a nos santificarmos, nos ajude a ser separados para o Senhor, nos ajude a obedecer ao Senhor, Pai amado, a estender a nossa mão para ajudar aqueles que necessitam, a realmente, Pai amado, acreditar no Senhor, Pai amado, e que as obras, as ações de graça estejam nas nossas mãos, no nosso coração, na nossa mente o tempo todo, Pai. Abra os nossos olhos para que possamos ver e enxergar a verdade que é através do Teu Filho, Pai. Por isso buscamos a Tua Santa Palavra, para termos acesso aos Teus mistérios, para que possamos andar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, ó Pai, por esse projeto, ICMA-Cast, lâmpada para os meus pés. Obrigado por cada irmão que tem nos acompanhado e por aqueles que serão acrescidos. Em nome de Jesus, ó Pai, salva os corações. Converta, Pai amado, os corações em nome de Jesus, que sejam voltados para o Senhor e para a verdade que é Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de ICMA-Cast, lâmpada para os meus pés. E eu agradeço a sua presença, meu amado irmão, minha irmã. Obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Nós agradecemos a Deus por esse momento de leitura maravilhoso, né? Porque a palavra tem enchido os nossos corações, tem preenchido a nossa vida, tem preenchido os vários locais onde nós vamos. Lendo a Bíblia, lendo a palavra, nós vemos como realmente ela vive, como o Espírito Santo tem facilidade para trabalhar em nós. Aqueles que não leem, não conhecem a palavra, como que o Espírito vai fazer algo, né? Porque quem faz é o Espírito, é o Consolador, ele consola através da palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, é um dos modos que o Espírito Santo utiliza para poder nos orientar, para poder, ó Pai,
para poder nos mostrar por onde seguir, onde pisar, como falar, como agir, como proceder, como ser um filho melhor, como ser um reflexo de Cristo, como ser o sal da terra, como ser luz do mundo. Afinal de contas, na verdade, nós não somos sal, nós não somos luz, mas o Filho é sal e luz. E Ele habita em nós através do Santo Espírito. Então, quando o Santo Espírito de Deus habita em nós, através da sua palavra, através do verbo, então nós nos tornamos reflexo. E automaticamente também somos luz e sal por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu te peço nesse momento especial que você compartilhe essa mensagem. Com certeza existe alguém necessitando de uma palavra de carinho, uma palavra de amor e necessitando de conhecer a verdade, que o mundo não conhece e não pode demonstrar. O mundo não pode apresentar essa esperança verdadeira, essa felicidade que nós temos. Não pode. Através do dinheiro, através das suas promessas, riquezas e poder e fama, não pode. Isso tudo como nós sabemos, é limitado. São coisas que são limitadas, que são finitas, que são temporárias. Mas aquilo que cremos é verdadeiro. Aquilo que cremos é realmente luz. Aquilo que cremos é o único caminho, a única verdade, a única vida. Aquilo que cremos é eterno. É algo que dura para sempre, é algo que traz esperança verdadeira, é algo que traz a felicidade verdadeira, é o próprio amor em si, a própria luz em si. E nós agradecemos ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, meu amado, e por aqueles que serão acrescidos. Então vai lá, compartilhe em nome de Jesus, interaja comigo, peça oração se você deseja e precisa de uma oração. Se você tem uma dúvida, pergunte, não tem problema. Eu sei de todas as coisas, lógico que não sei, mas vou fazer o máximo possível para buscar do Senhor, ou para buscar de alguém que sabe mais do que eu, para que juntos possamos saber juntos. Eu não sou o dono da verdade. Esse material aqui não é para trazer fama, não é para trazer dinheiro, nada disso. É para trazer solução, vinda de Deus. É para trazer verdade, esperança àqueles que necessitam, que estão em trevas. É para trazer uma verdade que não vem de mim, mas que vem de Deus. É para trazer uma luz que vem do Senhor. É algo que não é deste mundo. É um reino que não é deste mundo. Um poder que não é deste mundo. Então não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com essas coisas que as pessoas pegam e deturpam. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com amor. Com amor verdadeiro. Tem a ver com servir. Tem a ver com ser irmão, com amar um ao outro. Não é isso que Deus nos ensina? Amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Estou falando disso. Então compartilhe essa palavra, porque com certeza alguém precisa conhecer desse amor. Alguém precisa saber que Jesus mudou a minha vida, que Jesus mudou a sua vida. Compartilhe com seus parentes. Você não ama seus parentes? Não ama seus entes queridos? Compartilhe para que eles sejam salvos, para que eles sejam modificados. Eu tenho certeza que algum ente querido meu, provavelmente em algum lugar, talvez está ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que ele pode testemunhar da mudança que Jesus Cristo fez na minha vida. Porque eu era simplesmente um alcoólatra. Eu era um cara que não respeitava minha esposa, não respeitava minha família. Um cara que vivia totalmente desordenadamente, uma vida bagunçada. Um cara sem futuro, cara. Futuro, às vezes eu tinha até nesse mundo, mas não ia durar muito, sabe? Era algo assim, o próprio mundo é temporário, a minha vida então ia ser totalmente temporária e sem valor, não ia deixar legado nenhum para nada, né? Então as pessoas da minha família, pessoas que me conhecem, sabem do testemunho que eu tenho sobre a minha vida. É porque eu tô pregando aqui? Não é porque eu tô falando a palavra, pregando, não, lendo a palavra, não é por causa disso. É por causa da minha vida, o meu modo de ver Deus transformar a minha vida, a minha família, os meus filhos, meus sogros, meus pais, meus irmãos. É outra vida, meu amado. É vida que é com Jesus, é vida de luz, é vida, continuo sendo pecador, mas buscando a santidade, renunciando às coisas que não agradam, Senhor. É diferente. O Senhor Jesus Cristo me salvou. E Ele quer salvar você também, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele desenhou algo para você muito especial antes mesmo da criação desse mundo, porque Ele estava lá no princípio, Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, Ele estava lá. E Ele te ama. Ele quer escrever o seu nome lá no livro da vida, para que durante toda a eternidade, a partir de agora, você seja feliz para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe, compartilha mesmo. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente para mais um ICMA Cast Lâmpada para os meus pés. E até mais, até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.